Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 20. E quero desafiar você a pensar sobre o tema. O medo é necessário para avaliar, mas não pode paralisar. No 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Bom, em meio às circunstâncias desafiadoras que Josafá enfrentava, é compreensível que o medo tenha surgido ali em seu coração. O medo, ele é uma emoção humana natural diante de uma situação de incerteza, adversidade, insegurança, Então, Josafá era um líder sob pressão, enfrentando ameaças externas, desafios internos, que poderiam ali abalar sua confiança em Deus. Então, existem várias possíveis razões que contribuíram ali para esse medo de Josafá. Primeiro, havia ameaça iminente de um exército poderoso que se aproximava. O medo da derrota e dessa destruição pode ter abalado a sua crença na vitória que Deus havia lhe prometido. Então, além disso, Josafá era humano. E como qualquer um de nós, enfrenta incertezas em relação ao futuro, a sua própria segurança e a segurança do povo. Então, apesar de seu medo, Josafá teve uma atitude corajosa e procurou a Deus em busca de orientação. Então, ele orou e buscou a sabedoria do Senhor para lidar com a situação. Então, Josafá demonstrou sua confiança em Deus, reconhecendo a soberania e poder. Então, ele sabia que, apesar da sua limitação humana e do medo que ele estava sentindo, Deus estava do seu lado e poderia lhe mostrar o caminho a seguir. A história de Josafá nos ensina que o medo é uma emoção, mas ela não pode nos paralisar. Assim como Josafá, podemos enfrentar nossos medos reconhecendo a soberania de Deus e buscando a sua orientação. Porque o amor do Senhor, quando nos envolve, ele arranca esse medo. Então, nos momentos de adversidade e insegurança, podemos lembrar-nos das promessas de Deus e confiar em seu cuidado e proteção. Mas antes da gente continuar com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho. Assim você vai ser abençoado, vai receber notificações e ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta, compartilha. Você faz isso de forma bem rápida e vai nos ajudar a expandir esse conteúdo para outras vidas. Então faça você parte disso. Outra coisa que você precisa fazer é ler o capítulo 20 de 2 Crônicas, porque nós vamos agora pontuar algumas partes principais deste capítulo. Então, começa ali, nos apresentando a situação crítica que o rei Josafá e o reino de Judá enfrentaram quando confrontados ali com uma ameaça iminente. Então, esse trecho mostra aí de forma notável a maneira como Josafá responde à adversidade, destacando sua fé, sua dependência de Deus e sua ação imediata, Não ficou paralisado. Então, a narrativa começa com a notícia de que havia uma grande coalizão ali de inimigos que se aproximou de Judá. Então, essa coalizão é composta por nações poderosas, incluindo ali os moabitas, amonitas, meunitas, Então, esses inimigos formaram uma aliança para atacar Judá, representando ali uma ameaça real e significativa para o reino de Josafá. Então, o fato de várias nações se unirem para lutar contra Judá demonstra a gravidade da situação. Então, as forças inimigas eram numerosas e provavelmente superavam de forma significativa os recursos disponíveis ali para Josafá e seu exército. Então, essa notícia aí dessa colisão gerou aí esse grande medo e preocupação ali entre o povo. Diante disso, Josafá escolhe buscar a Deus em um momento de crise, revelando aí a sua fé e confiança. Então, ele reconhece que a impotência do ser humano diante daquela situação e, em vez de tomar decisão precipitada ou confiar no poder militar, ele volta seu coração e sua nação para Deus. Então, isso demonstra a liderança espiritual e a humildade de Josafá como rei. Então, o ato de proclamar ali um jejum em todo o reino de Judá é muito significativo. Mostra que Josafá entende a importância da unidade e da busca coletiva de Deus em momentos de crise. Então, ele convoca todo o povo a se voltar para Deus em arrependimento e súplica.
O jejum era uma prática espiritual que simbolizava a busca de Deus com fervor e a disposição de sacrificar a necessidade pessoal em prol da busca espiritual. Então, logo ali a partir do versículo 5, nós observamos que a oração de Josafá começa com uma invocação do caráter fiel e soberano de Deus. Então, ele se dirige ao Senhor como Deus de seus pais, reconhecendo aí a herança espiritual do seu povo. Então, Josafá recorda os feitos poderosos do Senhor em favor de Israel, especialmente ali a conquista da terra prometida e a escolha de Jerusalém como cidade santa. Então, essa evocação do passado serve aí para lembrar de que o Deus a quem estão orando é o mesmo Deus que demonstrou sua fidelidade ao longo da história de Israel. Então, ao fazer isso, Josafá não apenas lembra a si mesmo e ao povo de Judá da grandeza de Deus, mas também destaca a continuidade da aliança de Deus com seu povo. Então, ele reconhece que Deus não mudou e que sua promessa de proteger e abençoar Israel ainda é válida, né? Então, ele continua sua oração ali, expressando com humildade a sua incapacidade de lidar com essa ameaça inimiga, né, sozinho. Então, ele reconhece a impotência do povo de Judá diante das nações inimigas que se uniram. Então, essa admissão de fraqueza não é sinal de derrota, mas sim de confiança em Deus, como o único que pode prover a ajuda necessária. Então, Josafá lembra a Deus que eles estão diante de algo insuperável, destacando que não tem força para enfrentar essa situação por si mesmos. Então, esse reconhecimento da dependência de Deus é uma característica fundamental de uma fé genuína. E nesse contexto, lembra-te que a verdadeira vitória virá apenas por meio da intervenção do Senhor. Então, o cerne da oração de Josafá está aí o pedido de ajuda divina e livramento da ameaça inimiga. Então, ele clama a Deus para que não os deixe ser derrotados pelas nações que se uniram contra eles. Josafá lembra a Deus que foi ele quem deu aquela terra a seu povo e que eles construíram um santuário em sua honra em Jerusalém. Então, esse apelo não é apenas um pedido por proteção, mas também uma lembrança a Deus de sua promessa de cuidar do povo de Judá e preservar o lugar santo que eles construíram. Então, Josafá reconhece que eles não têm força para enfrentar os inimigos, mas coloca sua confiança na mão poderosa de Deus. Então, sua oração é uma expressão de fé inabalável na capacidade de Deus de intervir em seu favor. Então, a oração de Josafá não é apenas um ato solitário. Então, ele convoca o povo de Judá, incluindo homens, mulheres e crianças, para buscar a Deus com ele. Então, essa congregação é uma demonstração da unidade do povo diante da ameaça comum e do desejo de buscar a intervenção do Senhor juntos. Então, o ato de buscar a Deus de forma coletiva, em tempos de crise, mostra a importância da comunhão e da solidariedade ali entre os cristãos. Então, Josafá lidera não apenas como rei, mas também como líder espiritual que reconhece a necessidade de buscar a face de Deus em unidade. Então, a oração de Josafá, diante de Deus, é um exemplo poderoso de como devemos responder a todas as adversidades nas nossas vidas. Josafá nos ensina a invocar o passado fiel de Deus, a reconhecer a nossa impotência humana, a clamar por livramento e buscar a Deus em unidade com outros cristãos. Então, sua oração é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que, mesmo diante das maiores ameaças, podemos confiar em Deus como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, ali a partir do versículo 14, nos informa que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita da linhagem dos filhos de Asaf, no meio da congregação. Então, essa manifestação do Espírito Santo ela é significativa, pois destaca que o profeta Jaziel não fala por sua própria vontade, mas é inspirado pelo próprio Deus. Então, a presença do Espírito Santo é um selo divino na mensagem que será entregue ao rei e ao povo de Judá. Então, a escolha de um levita para ser o portador da mensagem de Deus também ressalta a importância da adoração e da música na busca de Deus. Então, a linhagem de Asaf estava associada à música e ao louvor a Deus no templo. Portanto, é simbólico que Deus tenha escolhido alguém diretamente envolvido na adoração para trazer a resposta. Então, a mensagem de Jaziel é clara e confortante. Ele começa destacando a atenção de todos os habitantes ali de Judá e Jerusalém, anunciando que o Senhor lhes diz,
Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa declaração é fundamental, pois estabelece imediatamente a perspectiva correta. A vitória não será conquistada pelo poder humano, mas será uma obra sobrenatural de Deus. O profeta continua instruindo, a descerem contra os inimigos no dia seguinte, pois o Senhor estará com eles. Ele enfatiza que eles não precisam lutar nessa batalha, mas devem apenas ficar firmes e ver a salvação que o Senhor lhes dará. Então a mensagem de Jaziel é uma confirmação da resposta do Senhor à oração de Josafá e ao povo de Judá. É uma lembrança de que Deus é o protagonista de toda a história e que Ele intervém em situações impossíveis para cumprir o seu propósito. Então é uma mensagem que está repleta ali de esperança e de encorajamento, fornecendo a certeza de que Deus está ao lado deles na batalha que está por vir. Então a resposta do Senhor, por meio do profeta, não apenas revela a graça e o poder de Deus, mas também ressalta a importância da fé e da busca fervorosa de Deus nos momentos de crise. Então Josafá e seu povo buscaram a Deus com sinceridade e Deus respondeu de maneira marcante, prometendo não apenas livrá-los dos inimigos, mas também mostrar sua glória na situação. Ali a partir do versículo 18, nós vamos ver que logo após receberem a mensagem do profeta, vai relatar que Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém também se prostrou diante do Senhor, adorando com reverência e gratidão. A atitude de Josafá ao se prostrar diante de Deus é um símbolo de submissão e humildade diante da majestade divina. Então ele reconhece que a vitória não é resultado de suas próprias habilidades ou forças, mas é um dom da graça de Deus. Então esse gesto demonstra aí a confiança e a fé no Senhor. Além disso, Josafá e o povo levantam suas vozes, em um único coro de louvor e adoração. Então eles cantam ali com grande alegria, exaltam o Deus de Israel e declaram a sua santidade. Então a música e o louvor desempenham um papel ali significativo nessa resposta de fé, pois expressa ali a gratidão e a adoração do coração do povo. Então Josafá coloca os cantores à frente do exército de Judá e eles marcham em direção ao campo de batalha com louvores e ações de graças. É importante notar que ao invés de colocar os guerreiros na vanguarda, Josafá coloca os adoradores. Então essa decisão simboliza a confiança de Josafá de que a vitória não será conquistada pela força humana, mas pelo poder de Deus. Então a marcha dos cantores em direção ao inimigo é um ato de fé e testemunho vivo da convicção de que Deus está no controle da situação. É uma demonstração de que a adoração e a fé precedem a batalha física. Enquanto marcham, os cantores entoam hinos de louvor e gratidão, cantando louvai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Essa frase reflete a profunda compreensão do caráter de Deus e sua fidelidade. Eles reconhecem que a misericórdia de Deus é eterna. Isso lhes dá a confiança de que Ele cumprirá a sua promessa de livrá-los. O resultado dessa marcha de louvor é surpreendente. Então, quando o povo de Judá começa a cantar e adorar, o Senhor causa confusão entre os inimigos, levando-os a se virarem uns contra os outros. Então a coalizão inimiga é derrotada sem que Judá precise lançar um único golpe. Então essa passagem nos ensina a importância da fé, da adoração e da obediência diante das promessas de Deus. Josafá e seu povo não apenas confiaram nas palavras de Deus, mas também expressaram sua fé em ação, marchando em louvor antes mesmo de verem a vitória. Ilustra essa confiança inabalável que devemos ter na fidelidade de Deus, mesmo na circunstância mais desafiadora das nossas vidas. Quando confiamos em Deus e o adoramos sinceramente, Ele pode realizar milagres e nos dar a vitória sobre os nossos inimigos espirituais e físicos. E ali, a partir do versículo 22, nos diz que quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor colocou emboscadas contra os inimigos, fazendo com que eles se voltassem uns contra os outros. Então essa reviravolta ali dramática é uma clara manifestação do poder de Deus em ação. Então a confusão que Deus causou entre os inimigos resultou ali nessa situação caótica. E os adversários não apenas lutavam contra Judá, mas também uns contra os outros.
Então essa confusão levou à destruição mútua e os inimigos foram derrotados sem que Judá tivesse que levantar uma única espada. Então, após essa vitória, Josafá e seu povo reconhecem a ação de Deus. O versículo 26 vai destacar que eles se reuniram no Vale de Beraca, que significa Vale de Bênção. E dali voltaram para Jerusalém com alegria, louvando o Senhor. Então, eles estavam cheios de gratidão pelo livramento e pela generosidade do Senhor. Então, eles fazem ali, então, agora um retorno triunfante, que é mais um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Então, ele não apenas derrotou os inimigos de Judá, mas também concedeu paz e prosperidade ao reino. Então, isso destaca ali a recompensa da fé, da obediência e da adoração a Deus. Quando a gente observa, a partir ali do versículo 31 e 32, vai começar a resumir o reinado de Josafá, destacando ali a sua fidelidade a Deus. Então, ele andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Josafá buscou agradar a Deus em sua conduta e governou de acordo com os princípios divinos. Então, uma caracterização, é um testemunho da devoção de Josafá a Deus na sua liderança justa. E aí vai falar, da morte de Josafá, que morreu em paz, em uma idade avançada, foi sepultado na cidade de Davi, Então, deixou um legado de fidelidade a Deus e de liderança justa, E os últimos versículos ali vão informar, então, sobre a sucessão real, em Judá, ali após a morte de Josafá. Então, seu filho Jeorão assume o trono. No entanto, a narrativa destaca que Jeorão não seguiu o exemplo de seu pai Josafá, mas agiu de maneira ímpia, ao contrário das ações de seu pai. Então, fala que formou uma aliança com o rei de Israel, Acasias, que era conhecido por sua impiedade. Então, essa aliança aí levou Jeorão a se desviar dos caminhos de Deus e a praticar a idolatria, o que provocou a ira divina. Então, essa transição aí de liderança em Judá, de Josafá para Jeorão, destaca a importância da liderança justa e da fidelidade a Deus. Então, enquanto Josafá foi abençoado por uma busca constante de Deus em sua liderança piedosa, agora a escolha de Jeorão de seguir um caminho contrário ao Senhor vai resultar em consequências adversas aí para o reino de Judá. Então, pensando aí, segundo Crônicas 20, para os nossos dias, nós temos aí a humildade de Josafá ao reconhecer sua impotência diante do inimigo, Então, ele tem essa atitude aí de declarar sua dependência, E que devemos fazer isso, nos momentos de lutas, nas nossas lutas diárias, reconhecer que a nossa fortaleza, é Jesus, e o nosso socorro na aflição. Outro ponto notável é a busca de Deus por meio da oração fervorosa e da adoração. Então, Josafá e seu povo proclamaram, seu desespero, mas também proclamaram a fidelidade e o poder de Deus. Eles lembraram a Deus das promessas, do caráter fiel do Senhor, Então, nos nossos dias, nós também não devemos hesitar em buscar a face de Deus, na adoração, na oração, na adoração, clamando para que Ele intervenha em nossas vidas. Então, vemos ali a intervenção miraculosa de Deus. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o profeta, e trouxe a mensagem da vitória. Então, Deus não apenas ouviu a oração, mas respondeu com poder e graça. Isso nos ensina que em nossas batalhas nós não estamos sozinhos. O Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, intercede por nós e responde às nossas súplicas de maneira sobrenatural. A marcha em louvor, liderada por Josafá, também é digna de nota. Em vez de enviar soldados à frente, Josafá colocou adoradores e músicos na vanguarda. Então, essa é uma imagem poderosa da vitória que encontramos em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. Nossa vitória está em seguir seus passos, marchando com fé e adoração em meio às lutas. E aí a narrativa combina com Deus causando confusão entre os inimigos, levando-os a destruir mutuamente. Então isso nos lembra que na nossa jornada cristã, nós não lutamos apenas contra inimigos visíveis, mas contra as forças espirituais malignas. E a vitória sobre essas forças só pode ser alcançada por meio do poder de Deus, que é revelado de forma suprema em nosso Senhor Jesus Cristo, que triunfou sobre o pecado e a morte. Então a história de Josafá e o povo de Judá nos aponta para Cristo. Ele é o Rei dos Reis, que nos ensina a humildade, a dependência, a oração fervorosa, a adoração sincera. Em Cristo encontramos a promessa da vitória sobre todas as ameaças e desafios que enfrentamos.
Não por nosso próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que possamos aprender com Josafá, como ele, confiar inteiramente em nosso Senhor Jesus Cristo, buscando com todo o coração, marchando em louvor e adoração e confiando em seu poder para vencer os nossos inimigos. Essa história deve ser um lembrete constante de que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então continue orando por confissão e arrependimento, né? Precisamos nos arrepender, precisamos confessar, né? Busque a dependência e a orientação do Senhor em todas as áreas de sua vida. E louve e adore. A adoração nos conecta intimamente com Deus e nos ajuda a manter nossos olhos nele, independente das circunstâncias. Amém? Que o Senhor te abençoe.